O Salmo 103 foi escrito por Davi. Nesse salmo, Davi nos fala para bendizer ao Senhor. Ele fala no versículo 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando Davi fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele está dizendo que aquilo que eu penso, logo que eu acordo e durante o meu dia todo, que eu possa sempre bendizer a Deus, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Será que tudo o que existe em você está bendizendo a Deus? Essa é uma pergunta importante para nós lermos esse texto de uma maneira prática. A preguiça, a procrastinação, comer em excesso, não praticar atividade física, não ficar com mágoa, ficar com raiva, guardar inveja, ter cobiça pelo que é do próximo, ficar falando mal a respeito do próximo. Você acha que essas coisas bendizem o nome de Deus? Ou essas coisas envergonham o nome de Deus? Muitas pessoas dizem que são cristãs, elas frequentam as igrejas, mas elas estão carregadas desses pecados. E elas querem dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi escreveu esse salmo e ele colocou muito bem: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Senhor tem um nome que é santo, ele é santo. Santo vem de Kadosh, significa separado. Ele está separado do pecado, nada que é pecado bendiz ao Senhor. Então, para bendizermos ao Senhor, nós precisamos transformar a nossa vida para andar na santidade. 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O versículo 2 fala a respeito da gratidão. Quando nós agradecemos, nós bendizemos ao Senhor. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por tantas bênçãos que recebemos dele. Versículo 3. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Veja, é ele que nos perdoa dos pecados e nos cura. 4. É quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Deus é quem nos livra da perdição. E ele coloca em nós a coroa da benignidade e da misericórdia. Benignidade é a qualidade de fazer o bem, e a misericórdia significa que Deus tem um coração tão amoroso que nos ama apesar das nossas misérias. Ele nos coroa derramando sobre nós a benignidade dele, o desejo dele de fazer o bem para nós e a misericórdia dele. Ele nos recebe com o coração dele, apesar das nossas misérias. Versículo 5, é ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Davi, portanto, nessa primeira parte do Salmo 103, do versículo 1 até o versículo 5, ele nos fala para bendizermos ao Senhor, para falarmos bem do nome do Senhor. E ele apresenta motivos para isso. Ele nos perdoa de todos os pecados. Quando você erra, ele te justifica dos pecados. Ainda no versículo 3, quando você está doente, é ele que realiza a cura, que sara as nossas enfermidades. Ainda no versículo 4, ele nos livra da perdição. E ele, ainda no versículo 4, derrama a sua bondade e a sua misericórdia sobre nós. No versículo 5, ele enche a nossa boca de bens.
de boas palavras, de testemunhos, de coisas boas que Ele realiza e que Ele tem feito por nós, de maneira que a sua mocidade se renova como a águia, de maneira que nós somos renovados todos os dias. A sua mocidade se renova como a águia. Todos os dias nós temos mais motivos para glorificar a Deus. A segunda parte do Salmo 103, Davi fala no versículo 6: O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então aqui, a partir do versículo 6, ele fala aí sobre os oprimidos. Ele fez, versículo 7, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés e os filhos de Israel estavam sendo oprimidos no Egito, estavam como escravos, e o Senhor os libertou e fez grandes sinais para que eles fossem livres, para que eles pudessem sair da escravidão. Versículo 8: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Por que que o Senhor livra os oprimidos? Por que que o Senhor, no versículo 6, livra os oprimidos e no versículo 7, ele dirigiu os passos de Moisés? Porque ele tem alguns atributos. Atributos são qualidades de Deus. Ele tem a misericórdia é um atributo de Deus. Ele nos ama apesar dos nossos pecados. Ele entra com o seu coração amoroso apesar das nossas misérias. Misericórdia vem de miséria e cordes. Cordes é coração. Misericórdias é cordes do coração, e nós somos miseráveis e Deus nos ama com o coração dele. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Longânimo é aquele que tem longo ânimo, aquele que tem paciência, e grande em benignidade. O Senhor, ele tem esses atributos. Ele é misericordioso, ele é piedoso, ele é longânimo e ele é benigno. Ele só faz o bem. Versículo 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Aqui é a terceira parte. O versículo 6 até o versículo 8 é a segunda parte. O Senhor faz justiça aos oprimidos, porque Ele é misericordioso, é piedoso, é longânimo e tem grande benignidade. É grande benignidade. Agora vem a terceira parte. Na terceira parte, Davi fala que Deus não conserva sua ira para sempre. A ira de Deus corresponde ao castigo que Ele dá quando nós estamos afastados dele, quando nós não observamos os seus mandamentos. A terceira parte é que Deus não conserva sua ira para sempre. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Versículo 9. 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Versículo 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Veja que no versículo 11 ele fala: assim como o céu é bem alto sobre a terra, a misericórdia de Deus é bem alta para com quem o teme. É por isso que ele não nos repreende para sempre. É por isso que ele, como diz o versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados. Se Deus fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados, nós receberíamos muitos castigos. Mas Ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, porque Ele é grande em misericórdia e, ao invés dele derramar a ira sobre nós, Ele faz o que está escrito no versículo 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, assim como o Oriente fica de um lado e o Ocidente fica do outro lado,
e a distância de um para o outro é muito grande, Deus nos separa do nosso pecado. Ele realiza essa obra, ele nos purifica do pecado. O projeto, o plano de Deus é nos limpar do pecado e não nos condenar em razão do nosso pecado. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Ele olha para nós como um pai e se compadece dos filhos, para nos perdoar. Versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Versículo 15. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. 16. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, alcança os nossos netos. 18. Sobre aqueles que guardam o seu concerto. Concerto aqui com C significa aliança, significa pacto. Sobre aqueles que guardam o seu pacto, aliança com ele, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Então, do versículo 9 até o versículo 18, nós temos a terceira parte desse salmo. Deus não conserva a sua ira para sempre, porque a misericórdia dele é grande. E agora nós vamos entrar na quarta parte, que nós devemos bendizer ao Senhor, porque ele é rei, ele tem um trono que está no céu. Então nós devemos bendizer a ele, porque ele tem todo o poder, ele tem todos os exércitos e todas as coisas que Deus faz, as obras dele são boas. Vamos ler aqui, o 19 ao 22. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Veja, o trono dele está nos céus, ele reina sobre tudo. Portanto, se ele reina sobre tudo e o trono dele está nos céus, portanto, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Então os anjos poderosos devem bendizer ao Senhor. Versículo 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Todos os que são pregadores, pastores, líderes, que pregam o reino de Deus, vocês fazem parte dos exércitos do Senhor. Então, bendizei ao Senhor, porque vocês estão executando o beneplácito, a bondade de Deus. Versículo 22, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, bendizei ao Senhor todas as suas obras. Tudo que foi criado por Deus também serve para bendizer ao Senhor. Portanto, o Salmo 103 nos fala: bendizei ao Senhor. Primeiro, bendizei ao Senhor pelo que ele tem. O Salmo 103 fala: bendizei ao Senhor com toda a tua alma e com tudo que você tem, com tudo que você é. Bendizei ao Senhor de maneira plena, porque ele, primeira parte, cuida de mim, cuida de você, perdoando os nossos pecados, curando as nossas doenças, redimindo a nossa vida da perdição, nos coroando com a bondade e a misericórdia dele, enchendo as nossas bocas com testemunhos e renovando a nossa vida como a mocidade se renova como a águia. Segundo, devemos bendizer ao Senhor, porque o Senhor faz justiça
e ele faz coisas grandes para nos livrar da escravidão. Versículos 6, 7 e 8. O Senhor livrou o povo de Israel da escravidão no Egito. Depois, nós devemos bem dizer ao Senhor, porque a ira dele, quando nós erramos, não dura para sempre. Ele nos repreende, mas ele nos afasta, ele nos limpa do pecado. Versículos 9 até o versículo 18. E nós devemos bem dizer ao Senhor, porque o trono dele está nos céus e ele domina sobre todas as coisas. Então, todos os anjos poderosos devem adorar a Deus, todos os ministros que pregam o reino de Deus e que fazem parte do seu exército na terra devem adorar a Deus, e tudo que foi criado, as obras, devem adorar a Deus. Então ele completa a última frase: portanto, por todas essas coisas, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então o Salmo 103 é um salmo que foi escrito pelo rei Davi, é um salmo que faz parte do livro 4 dos Salmos. Existem 5 livros dos Salmos. Existem 150 salmos e a Bíblia, no texto original, fez coletâneas, reuniões de salmos. Reuniram do Salmo 1 ao 41 para formar o livro 1. O Salmo 42 até o 72 para formar o livro 2. O Salmo 73 até o 89 formam o livro 3. O Salmo 91 ao Salmo 106 formam o livro 4. E o Salmo 107 ao Salmo 150 formam o livro 5. O livro 1, todos os salmos foram escritos por Davi. O livro 2, Salmo 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Coré. Salmo 50 por Asaf. Salmos 51 a 72 são atribuídos a Davi. Foram escritos por Davi. Os 66, os 67 e os 71 não tem indicação de título de que foram escritos por Davi, mas a forma como foram escritos indica que foi ele o seu autor. E o Salmo 72 tem uma discussão de que talvez quem o escreveu foi Salomão, mas quando você lê o último versículo do Salmo 72 está escrito: findam-se aqui os salmos de Davi, então é mais provável que quem escreveu o Salmo 72 foi Davi. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. Praticamente todos foram escritos por Asaf e seus descendentes. Do Salmo 73 ao 82 foram escritos por Asaf. 83 é de autor desconhecido. 84, 85, 87 foram escritos pelos filhos de Coré. 86 foi escrito pelo rei Davi. E 88 foi escrito por Emã. E o 89 foi escrito por Etan. Esses autores, o Emã e o Etan, que são autores do Salmo 88 e do Salmo 89, são descritos como levitas no texto de 1 Crônicas, capítulo 6. Você pode ver o nome deles ali em 1 Crônicas, no capítulo 6. Depois o livro 4 vai do Salmo 90 ao 106. Nós estamos nesse livro, livro 4, meditando no Salmo 103, e a grande maioria dos salmos do livro 4 não tem o autor indicado. Só sabemos que Davi escreveu o Salmo 103, esse que lemos hoje, e Moisés escreveu o Salmo 90, e existe uma referência no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, que faz a citação de um texto dos versículos 7 e 8 do Salmo 95, e o autor que escreveu Hebreus diz que quem escreveu aquela frase foi Davi. E depois nós temos o livro 5, que vai do Salmo 106 até o Salmo 107 até o Salmo 150, que nós vamos meditar na sequência. O livro de Salmos no hebraico, na Bíblia original, é conhecido como Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim significa louvores. E nós temos vários tipos de salmos. No livro 4, a grande maioria dos salmos são salmos de cântico e de honra a Deus. Se você pegar o salmo, tirando o 90, que fala da provisoriedade da vida, o 91, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, o salmo 92, 93, 95, 96,
Todos os salmos falam sobre adorar a Deus. Daí nós temos algumas exceções. O 94 fala sobre a vingança, o 102 é o salmo do aflito. É um salmo que fala de alguém que está em uma situação de angústia. Tirando o 90 ou 91, o 94 que fala de vingança e o 102 que fala sobre angústia, todos os outros salmos, do Salmo 90 até o Salmo 106, são salmos que falam: bendize ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, e que falam sobre louvor a Deus. Sobre louvor a Deus. Então essa é a meditação de Salmos, no capítulo 103. A temática aqui é bendiga ao Senhor por várias razões. Porque Ele cuida de nós, curando as enfermidades, perdoando os pecados, porque Ele faz justiça quando estamos sendo oprimidos, porque Ele nos perdoa e é grande em misericórdia, a ira do Senhor não dura para sempre, e porque Ele tem o trono dele nos céus e Ele é um rei que merece ser honrado pelos seus anjos poderosos, por todos os ministros que pregam o reino de Deus e que fazem parte dos exércitos dele, e por todas as coisas que foram criadas, e portanto, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Essa é a meditação do Salmo 103, bendiga ao Senhor. E se o Senhor faz todas essas obras por nós, Ele nos cuida, Ele é o nosso juiz na opressão, Ele não conserva a ira dele, mas é misericordioso conosco, e Ele é rei. Então, veja o que você tem feito e o que está no seu coração, porque preguiça, comilança, bebedice, procrastinação, mentira, adultério, fornicação, prostituição, vício, engano, trapaça, todas essas coisas, se você manifesta isso, você não está bendizendo ao Senhor, mas você bendiz ao Senhor, como disse Davi aqui: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que tudo o que está em você seja para bendizer o nome do Senhor, que você realmente seja uma testemunha que bendiz ao Senhor com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. Você faz parte do corpo de Cristo. Não convém que você faça aquilo que é mal. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não convém que você carregue pecados na sua vida, mas que tudo que existe em você bendiga ao Senhor, que tudo que existe em nós possa bendizer ao Senhor. Essa é a meditação do Salmo 103. Hoje é dia 11 de novembro e nós começamos a ler Salmos no dia 1º de agosto. Nós vamos até dezembro lendo todos os salmos até chegarmos no Salmo 150. E todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Então aqui, nesse mês de novembro, no final de cada dia, eu deixo um vídeo que comenta o provérbio do dia. Como hoje é dia 11, eu vou deixar aqui o vídeo, 5 minutos de meditação em Provérbios 11. Provérbios 11 nos traz várias lições a respeito daquilo que nós falamos com a nossa boca. Que aquilo que nós dizemos com a nossa boca serve para ajudar as pessoas ou para a nossa própria destruição. Provérbios 11 também fala sobre generosidade, que devemos ser generosos, versículos 24 e 25, e fugir da avareza, e também nos fala que a justiça de Deus é certa. Todos pagam as consequências dos seus pecados. É o último versículo do Provérbios 11. E Provérbios 11 também condena o engano. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Deus abomina aqueles que praticam o engano em relação ao seu próximo. Deus ama o peso justo.
esse é um resumo do que diz Provérbios 11, e essas coisas que acabei de mencionar, que estão escritas em Provérbios 11, nos falam como bendizer ao Senhor, com generosidade, sendo justos nos nossos julgamentos, sendo pessoas que cuidam bem do que falam. E Provérbios 11 ainda fala da mulher, que a mulher de honra, ela guarda as suas, a mulher aprazível guarda a sua honra, assim como os ricos, os violentos guardam a riqueza. E isso está no versículo 16. E no versículo 22 está dizendo que a mulher formosa, que é escandalosa, é como uma joia de ouro em focinho de porca. Não convém a formosura com uma forma inadequada de proceder. Essa é a meditação de hoje. Fique com o vídeo. Vou deixar aqui 5 minutos de meditação em Provérbios 11. O vídeo tem mais do que 5 minutos, mas quando nós colocamos o título 5 minutos de meditação em Provérbios, nessa série que foi gravada alguns meses atrás, o objetivo era ler o capítulo de uma forma de uma forma a falar o máximo possível em menos tempo, para podermos concentrar os pontos principais de cada capítulo de Provérbios. E ao lado vou deixar um botão para que você se inscreva no canal, ative os sininhos para que você possa ter crescimento espiritual e conhecimento do Senhor. Vamos ler as Escrituras e conhecer mais a Deus para podermos bendizer ao Senhor de maneira cada vez melhor, porque Ele tem o seu trono nos céus e Ele é digno de glória, Ele cura as nossas doenças, Ele perdoa os nossos pecados, Ele realiza grandes obras para a nossa boca contar testemunhos poderosos, Ele não conserva sua ira para sempre, mas Ele nos justifica e perdoa, e Ele é aquele que está sempre conosco. Então, que nós possamos bendizer ao Senhor, hoje e sempre. Amém.